Fala pessoal, tudo certo? Já há algum tempo, a relação entre Estados Unidos e Venezuela é uma relação já conflituosa, mas as coisas estão piorando a partir do momento que o Trump começou a atacar embarcações no Mar do Caribe e do Pacífico ali, além de fazer acusações de que o próprio Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, teria envolvimento com cartéis de tráfico de droga, internacional. As justificativas do Trump, seria combate às drogas e ao narcotráfico. Essa classificação do Trump de trocar o narcotráfico para narcoterrorismo, classificar esses grupos criminosos como terroristas, mas essa nova gera uma série de implicações, não só nos Estados Unidos, mas traz implicações enormes, no impacto econômico. A gente vai ver que é muito mais do que só um discurso de bom moço e boa moral do Trump de querer acabar com o tráfico de drogas. A situação fica ainda pior quando a gente traz para o cenário brasileiro e a gente vê que depois da mega operação do Rio de Janeiro, essa troca de classificação também está sendo ventilada para os grupos de crime organizado no Brasil. As questões relacionadas a esse problema, da relação dos Estados Unidos com a Venezuela já é bem longa. Na verdade, a Venezuela ela tem um histórico que muito incomoda os Estados Unidos. A Venezuela ela já tem um histórico de esquerda no poder já há bastante tempo. E ao contrário do que a gente tem no Brasil, por exemplo, que a gente tem atualmente um governo de esquerda, mas não temos a esquerda no poder, por quê? Porque a gente não tem maioria no Congresso. Boa parte das pautas de esquerda, como vamos lá, escala 6x1, por exemplo, a diminuição do imposto de renda, a gente viu que passou um sufoco para poder ser aprovada. Então, as pautas de esquerda demoram a chegar porque a esquerda não está no poder, ela está no governo, mas não no poder. Já no caso da Venezuela, a gente tem um histórico longo em que a esquerda está no poder e conseguiu esse poder por meio de mobilização social. É só a gente lembrar do governo do Hugo Chávez, que dá todo o nome, dá nome a todo um sistema de político que acontece até hoje na Venezuela, que é o chavismo, que é uma conjunção entre o socialismo, o bolivarianismo, que aí, vamos voltar um pouquinho, porque eu sei que ninguém vai lembrar, ou boa parte não vai se lembrar, mas Simão Bolívar, ele foi um dos cabeças da emancipação da América Latina. O processo de independência da América Latina, enquanto colônia, foi feito a partir desse cara e ele queria uma América Latina integrada. Então, Colômbia, Venezuela, tudo ali seria um local só, tipo o Brasil, sabe? Todo um país só e não vários países picadinhos. Então, esse bolivarianismo junto a um nacionalismo também muito forte. Então, essas seriam as premissas do chavismo que acontece até hoje, que é uma das ideologias que o Nicolás Maduro também segue no seu governo atual. Então, a gente trazendo um comparativo de novo para o Brasil, se a gente pegar o nosso processo emancipatório, ele foi feito de cima para baixo. É só a gente lembrar que o nosso processo de independência ele foi feito por um português, o filho de Dom João, no caso Dom Pedro. Já o processo emancipatório da Venezuela, da América Latina, ela foi encabeçada pelo povo. Então a mobilização veio de baixo para cima e isso é muito forte na Venezuela, até os dias atuais. Apesar do Nicolás Maduro, na verdade, ter se afastado um pouco dessa raiz do chavismo, ele vem encabeçando um processo capitalista mais intensificado do que governos anteriores, do próprio Hugo Chávez, que tinha um viés socialista muito mais forte. Apesar disso tudo, ainda assim a Venezuela já é vista com maus olhos pelos Estados Unidos já há bastante tempo, isso não é uma conversa nova. Desde 2017, por exemplo, a Venezuela sofre sanções econômicas, ou seja, uma série de proibições que os Estados Unidos impõem à Venezuela no sentido econômico, proibições econômicas para afetar e prejudicar o governo e a vida dos venezuelanos. Essas sanções econômicas, elas proíbem, sobretudo, questões relacionadas ao petróleo, ao Banco Central da Venezuela e também questões relacionadas à entrada de medicamentos, por exemplo. E essa política dos Estados Unidos não é nova, a gente vê ele aplicando esse tipo de política à torta direito. A gente tem o exemplo de Cuba, que é uma das mais afetadas por sanções econômicas. A gente viu recentemente o próprio Brasil sendo prejudicado com os tarifaços do Trump. Então já é uma política conhecida dos Estados Unidos esse tipo de postura. Recentemente, então, os ânimos entre Trump e o Nicolás Maduro, entre Estados Unidos e Venezuela, têm se intensificado porque Trump achou de bom tom
chegar em águas internacionais e ficar atacando bomba nos outros. Inclusive, não se tem ainda a confirmação que nenhuma das mais de 10 embarcações que foram abatidas tenha relação com a Venezuela ou tripulantes venezuelanos. Tá bom para vocês? Ah, então tá bom. As justificativas do Trump, então, seria um combate ao narcotráfico, acusando o Nicolás Maduro de ser chefe de um cartel que sequer tem conhecimento. Ninguém tem comprovação que esse cartel de drogas existe. E como que o Trump tem autorização, né? Como supostamente essa autorização teria acontecido para que ele pudesse intervir dessa forma em águas internacionais, já que a gente está falando de intercepção de embarcações que não estão relacionadas ao território dos Estados Unidos. Acontece que essa trocazinha de nome, que parece coisa pouca, na verdade dá essa legitimidade, porque ao passar de narcotráfico para narcoterrorismo, você classificar esse tipo de coisa como terrorismo, isso possibilita que outros países tenham permissão de intervir e outras instituições também, exemplo da ONU. Ela pode intervir dentro de qualquer território a partir do momento que tenha classificação de terrorismo. Passa a valer uma lógica de guerra, de combate às drogas no sentido de guerra mesmo. Então você bate primeiro, pergunta depois. É o que eles têm feito, né? Então taca a bomba primeiro, depois a gente vê se tem ou não a ver com com narcotráfico. Acontece, inclusive, que nesse bolo todo, sem ter essa verificação prévia, tem inocentes sendo abatidos. Teve caso já de pelo menos uma dessas embarcações terem sido embarcações de pesqueiros, sem qualquer envolvimento com narcotráfico. Toda a pressão aumenta muito mais se a gente pegar os parceiros, tanto econômico quanto militares, que tem do lado da Venezuela. Ontem mesmo, se não me engano, o Putin fez uma declaração avisando que está à disposição da Venezuela em caso de um confronto, de fato, né, direto entre Estados Unidos e Venezuela. Além da Rússia, né, boa parte do armamento da Venezuela vem da Rússia, a gente tem um parceiro econômico que é a China. Já que os Estados Unidos faz toda uma pressão econômica e várias sanções contra a Venezuela, quem concede a maioria do crédito para a Venezuela para ela poder movimentar a economia é a China. Então a gente tem dois aliados aí importantes e aliados esses que são contrários à política do Trump. Então as coisas ficam muito mais intensas se a gente pegar o histórico todo da parada. A pressão toda dos Estados Unidos acontece também no sentido de quase como uma intimidação. Esse tipo de troca de classificação como narcoterrorismo e a acusação feita em cima do Trump, né, do Trump em cima da Venezuela, de que o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, teria envolvimento com cartéis de droga, faz com que legitime uma presença dos Estados Unidos em águas do Caribe e do Pacífico. Além do que, os Estados Unidos têm um interesse genuíno no petróleo da Venezuela. Então não é só porque aqui a gente já não é mais ingênuo, a gente já não acredita mais, ou pelo menos eu espero que vocês já tenham uma sacação de que os Estados Unidos não faz as coisas só porque ele é muito bonzinho. A gente já consegue visualizar o real interesse dos Estados Unidos por parte dessa intercepção, né, dessa coisa toda em cima da Venezuela. Além da intenção de querer desmontar e desmobilizar esse governo, já que a Venezuela incomoda muito por ter muita questão ligada à esquerda. Isso poderia ser um incentivo aos demais países da América Latina, da esquerda se fortalecer na América Latina e América do Sul. Essa questão toda de Estados Unidos e Venezuela acaba chegando na gente porque a gente começou a incorporar, ou pelo menos começou a ser ventilado, a possibilidade de fazer também essa troca de classificação nos grupos de crime organizado do Brasil. E isso pode ser um ponto de extrema delicadeza aqui, se a gente jogar para todo o contexto do Brasil. É só a gente lembrar da mega operação do Rio de Janeiro, né, gente? Que teoricamente foi um sucesso. Bem complicado de justificar esse sucesso. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho da relação entre Brasil e Venezuela. O Brasil sempre teve uma relação boa com a Venezuela. Na época, inclusive, do Hugo Chávez, tanto Lula quanto a Dilma sempre foram próximos, até porque é um governo, como falei, de esquerda. E durante os governos do Hugo Chávez, as relações estavam mais bem esclarecidas entre os dois países. Havia uma proximidade maior. Recentemente, com a última eleição do Nicolás Maduro, ficou uma questão assim, foi levantado talvez uma ilegitimidade desse governo. E aí que o Brasil não apresentou nenhum tipo de reconhecimento da presidência do Nicolás Maduro.
e isso deixou a relação entre os dois países um pouco estremecidas. E a possibilidade de acontecer um conflito direto entre essas duas potências, Estados Unidos e Venezuela, que a gente tem que lembrar que a Venezuela não é um país fraco, além do exército, é óbvio que os Estados Unidos têm um armamento e um exército muito melhor, né, e muito maior também, tem a questão da bomba nuclear, que é o cagaço de todo mundo, mas a Venezuela também não é pouca bosta, ela tem uma milícia muito forte, um exército também muito forte e tem parceiros muito fortes, né, só lembrar da Rússia. E quando a gente fala de milícia aqui, é diferente da milícia do Brasil, tá? Milícia na Venezuela, ela é meio que um braço paralelo do exército e da polícia. Então, eles meio que são autorizados, têm alistamento, são pessoas selecionadas, treinadas, mas são pessoas civis, não são do exército. É um braço paralelo. Mas, enfim, a Venezuela tem todo esse aparato, usa bons armamentos da Rússia. Então, a possibilidade de acontecer um conflito direto entre essas duas potências mexe por conta da globalização com todo mundo. E vai impactar também o Brasil por conta da certa proximidade que tem entre os dois países. Além disso, a gente tem, né, todo um histórico em que se tenta estabelecer a América do Sul e a América Latina como pontos, como zonas de paz do mundo, né, que não tenham, ou pelo menos que não deva ter, qualquer conflito sendo articulado aqui dentro. Então, tem essa tentativa de manter essas zonas como zonas de paz. Além de que, se a gente de fato tiver qualquer conflito direto entre os dois países, a gente vai ter um problema bem complicado relacionado ao combustível. Falamos que a base da economia venezuelana é o petróleo. Então, vamos ter problemas relacionados à economia e também um fluxo migratório ainda maior do que já acontece, porque tem uma alta muito grande de pessoas saindo da Venezuela por questões de crise social e blá blá blá, economia, inflação, essas taxações todas dos Estados Unidos em cima da Venezuela. Então, assim, tudo isso vai ser intensificado em caso, aqui falando, de um possível conflito direto entre os dois, porque até então está sendo atacado embarcações, mas não teve nem nada dentro do território da Venezuela de fato. Então, toda essa lógica de classificação, ela fica complicada, né? No sentido que muda para uma lógica de guerra. E, gente, vamos lá. Só na cabeça do Trump que você acaba com o narcotráfico tacando bomba nos outros. Tudo parece que quer resolver tacando bomba. As lógicas, talvez, mais corretas para que seja desarticulado o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas, seriam talvez por medidas diplomáticas e políticas. Detalhe, a Venezuela sequer é uma passagem principal do narcotráfico. Boa parte dessa droga, na verdade, que é escoada para o resto do mundo, da América Latina para o resto, parte do México e da Colômbia. A Venezuela é sim, né? Porque ela acaba sendo um ponto de refúgio, onde essa galera vai fugir, talvez para escapar desses dois principais polos, onde tem um combate a narcotráfico muito mais intensificado, eles acabam fugindo para a Venezuela, mas não necessariamente a Venezuela é um ponto principal do narcotráfico. Então, a classificação de narcotráfico para narcoterrorismo vai intensificar ainda mais essa violência e permitir a intervenção de outros países. Guardadas as proporções, porque aqui a gente está falando especificamente da questão sobre o narcotráfico e drogas, né? Mas essa classificação também de grupos como passando a ser terroristas permitiu, por exemplo, que esteja acontecendo o que está acontecendo na Palestina, né? O grupo do Hamas foi considerado terrorista e, por isso, permite a intervenção de outros países como Estados Unidos e Israel lá dentro. Então, assim, são vários pontos que essa simples troca de classificação dá margem para que isso aconteça. Aparentemente, o governo não está comprando muito essa ideia até então, né, no Brasil, de fazer essa troca de grupo de crime organizado para grupos terroristas, mas está sendo ventilado, que já é preocupante. E as questões sobre Estados Unidos e Venezuela, até então, a gente tem que lembrar também que o Trump é meio Coca-Cola, né? Ele gosta de botar uma pressão, gosta de botar um gás e falar que vai fazer acontecer, daqui a pouco ele arrega, volta atrás, aí volta de novo a pressionar. Mas, para todos os efeitos, é uma questão delicada, um assunto muito grande e que pode ter grandes impactos, tanto para o mundo quanto para a gente aqui no Brasil também. Bom, eu espero que a explicação tenha ficado boa e eu vejo vocês na próxima.